E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo, né, no canal Licitação e Gestão, trazendo informações sobre esse mundo riquíssimo e complexo das licitações e contratos administrativos. Para quem não me conhece, meu nome é Frederico, eu sou servidor público federal há mais de 25 anos e leciono nessa área desde 2013. Gosto do que faço e estou aqui para te ajudar. Hoje nós temos um episódio novo e vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre as vantagens e desvantagens de adotar o orçamento sigiloso em uma licitação. E as regras, obviamente. E aí, vamos embora conversar sobre isso? Acho que vai ser bacana. Então, vem comigo. Depois da vinheta, a gente continua o bate-papo. Pessoal, então é isso. Nós estamos aqui com esse episódio 6, falando sobre orçamento sigiloso, 4 vantagens e desvantagens. Bora conferir? Então vamos lá. Primeiro de tudo, né? Como eu sempre faço, eu gosto de esclarecer algumas coisas e aqui não vai ser diferente. E nós vamos falar sobre orçamento sigiloso. Qual é a definição? Então, o sigilo é aquele orçamento que não é tornado público quando a publicação do edital de licitação, mas somente em data posterior estabelecida na lei. Essa definição eu peguei de uma colega chamada Aline Oliveira, que publicou um artigo no sítio Solicita. Bom, prosseguindo, vocês já viram aí mais ou menos do que se trata, né? E aí eu resolvi trazer um apanhado histórico sobre o assunto, como uma forma de embasar vocês entenderem o contexto e de onde foram surgindo as regras, como é que as coisas foram evoluindo. O orçamento sigiloso, ele já existia antes da Lei 14.133 de 2021, na Lei 8.066 de 93, ele era proibido. Não era permitido que você utilizasse o recurso do orçamento sigiloso. Está lá no artigo 40, parágrafo 2º, inciso 2º da lei. Mais tarde, veio a lei do pregão, que é a 10.520 de 2002. Cara, a lei do pregão 2002. Quando eu fiz o meu primeiro pregão, quando eu era pregoeiro, o meu primeiro pregão, quando eu abri a sessão, tinha 2 dias que a medida provisória tinha sido convertida nessa lei aí. É história, né? Bom, mas o fato é que nessa lei aí, ela é silente, né? Ela não trata desse assunto de orçamento sigiloso. Então, a gente continuou com a regra da 8.666 de 93, mesmo porque lá no artigo 9º da 10.520 diz que aplica-se subsidiariamente a lei 8.666. Então, se essa é uma das regras, ela tinha que ser seguida, né? Já que a lei do pregão mesmo não falava nada, não fala nada, né? Já no RDC, regime diferenciado de contratação, já veio uma regra diferente. Aí sim começou a se permitir que utilize o orçamento sigiloso. E aí está aqui a redação. Se não constar do instrumento convocatório, edital, óbvio, a informação referida no caput, no caso era orçamento, que nós estamos falando do artigo 6º, parágrafo 3º, que é o parágrafo 3º, é a reprodução do parágrafo 3º, no artigo 6º ele fala do orçamento. Então, continuando. Se não constar do instrumento convocatório a informação referida no caput, que é o orçamento, deste artigo, possuirá caráter sigiloso e será disponibilizada estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. Então, vamos interpretar o que o legislador quis dizer aqui. Existe aqui, na verdade, uma faculdade, né? O gestor ele pode escolher se ele vai adotar o orçamento sigiloso ou não. Se ele for adotar, basta não colocar no instrumento convocatório. É isso. E aí ele será disponibilizado aos órgãos de controle externo e interno. Algumas questões surgem aqui. A partir de quando que acaba o sigilo? A lei não tratou disso. Mas a coisa foi evoluindo. Vamos acompanhar aqui. Depois veio a lei das estatais, em 2017, que é a Lei 13.303, e já trouxe uma regra mais bem trabalhada.
fala assim: o valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista será sigiloso. Aqui tem uma diferença grande com relação ao RDC. No RDC, há uma faculdade ao gestor. Entra aí uma discricionariedade, assim que a gente fala no direito administrativo. Então, o administrador pode optar. Aqui não. Aqui, o sigilo é a regra. Mas é claro que a gente vai ver que tem algumas exceções. Então, facultando-se ao contratante, administração pública, obviamente, mediante justificação na fase de preparação. Então, na fase interna da licitação, se a administração justificar adequadamente, ela pode não utilizar o sigilo e conferir publicidade ao valor estimado do objeto da licitação. Continuando aqui, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas. Óbvio, aqui o intuito é esconder o quê? O valor que a administração está utilizando como referência. Mas isso não implica em você atrapalhar ou não trazer informações mínimas necessárias para que os licitantes que vão participar da licitação possam formular suas propostas de forma adequada. Senão, depois lá na frente não vai dar certo. O licitante vai alegar que não tinha essa informação, vai dar problema. Então, tem que ter os quantitativos, mesmo porque os quantitativos, eles interferem diretamente no valor do bem. Existem bens, por exemplo, que se você for comprar uma unidade dele, vai ser um preço. E se você for comprar 200, 300 unidades, de repente o fornecedor tem condições de dar um desconto por causa da economia de escala. Então, tudo isso tem que ser pensado. As informações para a formulação das propostas têm que constar do instrumento convocatório e têm que ser completos, de forma que o licitante consiga formular sua proposta da maneira adequada, se protegendo, inclusive, de eventuais riscos. Bom, prosseguindo. Isso aqui é a redação do artigo 34 da Lei 13.303. Continuando no mesmo artigo, vamos ao parágrafo 1º desse artigo aí. Na hipótese em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, a informação de que trata o caput deste artigo constará do instrumento convocatório. Então, mais uma regrinha que foi posta aqui com a evolução, que quando você tratar de maior desconto, a informação de que trata o caput, que é o orçamento, deverá constar do instrumento convocatório obrigatoriamente. Então, aqui não há orçamento sigiloso. Mesmo porque você tem que ter lá os preços de parâmetros, você tem que ter tudo lá, porque senão o licitante não vai saber sobre o que ele está dando desconto. Então, fica muito complicado. Por isso é que essa regra existe. No parágrafo 2º, diz assim: no caso de julgamento por melhor técnica, o valor do prêmio ou da remuneração será incluído no instrumento convocatório. Aí já é uma característica específica da Lei 13.303 de 2017. Eu não vou me adentrar nesse detalhe, tá bom? E aqui, isso aqui é importante. O parágrafo 3º fala: a informação relativa ao valor estimado do objeto da licitação, ainda que tenha caráter sigiloso, será disponibilizada a órgãos de controle externo e interno. Veja, é uma repetição da regra que estava lá no RDC, né? Aí, os órgãos de controle externo e interno, eles têm que continuar tendo essa informação, eles têm que ter essa informação, independente de qualquer coisa, porque eles exercem o controle, inclusive para evitar fraudes. Continuando na redação, devendo a empresa pública ou sociedade de economia mista registrar em documento formal sua disponibilização aos órgãos de controle sempre que solicitado. Perfeito, ele só deu um complemento aqui. Continuando na nossa evolução, nossa exploração ao longo do tempo, vem aí o decreto 10.024 de 2019, que regulamenta o pregão eletrônico, revogando o regulamento anterior, que era o decreto 5.450 de 2005. Então, no seu artigo 15, já vem uma regra também de orçamento sigiloso. E, nesse caso, aplicável somente para a modalidade de pregão. Então, a coisa mudou de figura. Aí, no artigo 15 diz assim: o valor estimado ou valor máximo aceitável para a contratação, se não constar expressamente do edital, veja, forte influência do que constava lá no RDC.
possuirá caráter sigiloso e será disponibilizada exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle interno, externo e interno. Aqui também é uma regra que está vindo, né? Você vê, veio no RDC, veio na lei das estatais e agora está aqui no decreto 10.024. Continuando, no parágrafo primeiro fala: o caráter sigiloso do valor estimado ou do valor máximo aceitável para a contratação será fundamentado no parágrafo terceiro do artigo 7º da Lei 12.527. Isso aqui é a lei de acesso à informação, tá? E no artigo 20 do decreto 7724 de 2012. É o decreto que regulamenta a lei de acesso à informação, tá bom? Continuando, o parágrafo segundo diz: para fins do disposto no caput, o valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação será tornado público apenas imediatamente após o encerramento do envio de lances. Olha que interessante. O decreto 10.024 já inovou, já trouxe uma regra sobre quando o orçamento se tornará público no caso da adoção desse instrumento do orçamento sigiloso. Então, é logo após a fase de lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas. Mesma coisa que veio, que trouxe a lei das estatais, e aqui é repetido. Você tem que disponibilizar todas as informações suficientes, claras e necessárias para que o licitante possa formular adequadamente a sua proposta de preço. Correto? Vamos lá, vamos em frente. Tem muita informação ainda. Parágrafo terceiro fala assim: nas hipóteses em que for adotado o critério de julgamento pelo maior desconto, o valor estimado, o valor máximo aceitável ou o valor de referência para aplicação de desconto constará obrigatoriamente seu movimento provocatório. Mais uma vez, nós temos aqui uma forte influência da lei das estatais, falando do critério de julgamento de maior desconto e trazendo mais ou menos a mesma regrinha. Muda um pouco a redação, mas é o mesmo contexto. Na verdade, aqui a redação ficou mais clara e mais completa. Mas e a nossa nova lei de licitações, a 14.133 de 2021, que é essa que todo mundo quer saber, é a princesinha dos olhos, todo mundo só fala nela, ainda mais que ela já está chegando e está chegando com tudo, né? E vai ter gente que vai se estrepar porque ainda não recebeu o treinamento adequado, infelizmente. Mas vamos lá, eu estou aqui para te ajudar. Na Lei 14.133 de 2021, que reinará plena e quase absoluta a partir de 1º de abril de 2021, pra, só fazendo parênteses, né, para quem me acompanha sabe que existe uma ultratividade dessa lei, que quando você tiver contratos firmados pela 8.666 ou pela 10.520 ou pelo RDC, que eles estiverem vigentes já tiverem vigentes em 1º de abril de 2023, ano que vem, esses contratos continuarão regidos pela mesma legislação, a legislação que foi estabelecido lá no edital. Então, ele poderá alcançar mais tempo, e aí nós conviveremos ainda com essa legislação antiga por mais um tempinho, mas só para esses contratos específicos. Nos outros casos, não, você não poderá mais fazer licitação por essa legislação antiga, só pela 14.133. Então, voltando aqui. A primeira regrinha que vem aqui, que a gente encontra, é o do artigo 18, parágrafo 1º. O que trata o artigo 18? O artigo 18 ele fala de questões relacionadas ao planejamento da contratação. E o parágrafo 1º, especificamente, vem falando do ETP, também conhecido como Estudo Técnico Preliminar. O estudo técnico preliminar, ele deverá conter algumas informações. E aí estão lá os incisos todos lá, tudo que deverá constar do ETP. Uma das informações que está lá, num dos incisos do parágrafo 1º, diz assim, que é o sexto, né? Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte. Então, o preço deverá constar do ETP. No ETP que a gente faz uma pesquisa mais elaborada, faz a memória de cálculo, estuda e tal, e aí você vai montar o seu preço de referência. Que poderão constar de anexo classificado. O que é anexo classificado? O que é documento classificado?
É documento sigiloso, reservado, então você tem essas classificações aí. Se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação. Guarda essa informação aí que a gente vai falar dela mais lá adiante, tá ok? Bora que tem muita coisa. E o artigo 24 da lei? Aqui que está concentrados as regras relacionadas ao orçamento sigiloso. Então, vamos ler junto aqui. Desde que o justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas. Até aqui, choveu no molhado, né? Já eram as regrinhas que já estavam sendo trabalhadas na legislação anterior. Inciso 1º. O sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo. Perfeito. Continuou com a mesma regra. O 2. Foi vetado. E isso é interessante. Nós vamos tratar desse assunto mais lá na frente também. E o parágrafo único. Na hipótese de licitação em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável constará do edital de licitação. Perfeito, maior desconto. Eu já falei sobre isso aqui, né? Então, é isso mesmo. Nós estamos seguindo a mesma regrinha que já foi absorvida antes, houve uma evolução e estamos aqui, já está consolidada essa regrinha. Vamos continuar. E quando acaba o sigilo? Aqui que está a questão, e por isso que eu falei lá do artigo 18, parágrafo 1º, né? E também do inciso 2º do 24, que foi vetado. O que falava o inciso 2º do 24? Fala assim: o orçamento será tornado público apenas e imediatamente após a fase de julgamento das propostas. Veja, ele fala após a fase de julgamento das propostas, ou seja, é quando terminar esse julgamento e você já está indo para a fase de habilitação. Isso é problemático, não é interessante você fazer dessa forma, né? Veja que o decreto 10.024 de 2019, que regulamenta o pregão eletrônico, ainda sob a égide da 10.520, ele fala lá que será logo após a etapa de lance, que me parece mais adequado. Por quê? Porque quando você for abrir a fase de julgamento, é o momento que você vai negociar com as empresas. E negociar com a empresa não é fácil. Eu já fui pregoeiro, e quando eu fazia pregão presencial, era mais fácil negociar com as empresas, pelo menos para mim, tá? Estou sendo bem sincero. Isso exige, claro, uma certa habilidade de negociação, você saber conversar com as pessoas e convencê-las. Mas, assim, para mim era mais fácil porque era olho no olho. Aqui você está na máquina, você não está vendo a pessoa e a pessoa não está te vendo. Então fica só um chat lá no sistema, no Comprasnet. Então fica complicado você negociar. Aí, qual artifício que você pode utilizar para conseguir fazer com que ele abaixe o preço? Exatamente você divulgar depois o preço que você usou de referencial, para você mostrar para ele que em algumas situações, quando o preço após a fase de lance ainda estiver acima da sua estimativa, aí você tem uma carta na manga para você fazer ele baixar o preço. Porque senão você pode até perder a licitação. Você estipulou ele como máximo aceitável, e aí não tem mais como. E aí você vai perder a licitação se você não puder divulgar o preço. Você pode falar para ele que o preço está acima ainda, né, do que vocês orçaram. Mas fica complicado. Fica muito mais difícil você negociar com a empresa. Mas qual foi a razão desse veto aqui? Vamos explorar isso. Está aqui, razões do veto. Entretanto, embora a boa intenção do legislador, a medida contraria o interesse público, tendo em vista que estabelece de maneira rígida que o orçamento deve ser tornado público após o julgamento das propostas, e resulta na impossibilidade, por exemplo, que ele seja utilizado na fase de negociação, foi o que eu acabei de falar. Veja você que a minha percepção enquanto pregoeiro, que já vivenciei isso aí, é a mesma de quem apontou esse problema, né, na razão de veto, que auxiliou inclusive o presidente da República nesse caso. Fase essa posterior à de julgamento. Isso é que eu achei esquisito. Para mim, o julgamento é exatamente. A negociação ocorre na fase de julgamento. Eu estranhei essa redação aí. E estratégico para a definição da contratação. É isso mesmo. Pronto.
ela realmente é estratégica, conforme eu expliquei para vocês aqui. Mas, professor, como é que fica lá aquela regra do artigo 18, parágrafo 1º, inciso 6, que ele diz que será só no término da licitação? Me parece que a assessoria técnica, ou quem quer que seja, que indicou esse problema aqui para a questão do veto, e que o veto, obviamente, não foi nem derrubado, não se atentou para esse comando lá, para fazer uma harmonização da norma. Esse, pelo menos, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é uma percepção minha, particular minha. Tá? Eu fiz uma vasta pesquisa antes de trazer essa informação para vocês aqui, porque eu não quero orientar vocês de uma forma errada. Eu tenho uma responsabilidade muito grande aqui e eu fico muito preocupado com isso. Então, no meu entendimento, eu acho que o que deve prevalecer é isso, inclusive pela própria lógica, a dinâmica do certame, eu acho que tem que ser assim. E eu acho que as razões do veto já nos traz informação suficientemente clara do que se pretende com isso. E se o legislador não derrubou o veto, é porque ele concordou com o que foi exposto aqui. Portanto, eu acredito que a gente tem que seguir dessa forma. Então, depois da etapa de lance, é que será assim. Obviamente, esse tipo de problema vai gerar ainda muita controvérsia, muito debate, até que ele comece a ser enfrentado no Tribunal de Contas. Deve surgir um acórdão à medida que a gente vai utilizando a Lei 14.133. Normalmente é assim que acontece. Mas vamos prosseguir. Essa é a nossa primeira treta aí, né, do vídeo. Mas é assim mesmo. A legislação, a gente constrói dessa forma, de entendimentos, de debate, de percepções. E essa me pareceu a construção mais adequada, tá bom? Chegamos finalmente nas desvantagens primeiro, e eu trouxe aqui 4 desvantagens na adoção do orçamento sigiloso. A primeira desvantagem é a possibilidade da administração usar o sigilo para esconder uma pesquisa mal feita. Então, pode ser que o gestor público, o servidor público envolvido na questão, na orçamentação, na análise das propostas, dos preços que ele coletou, e a partir dela criar um preço de referência, ele pode não fazer isso com o esmero necessário, ele pode não tomar os cuidados necessários, muitas vezes apertado, pressionado por tempo ou qualquer outro tipo de aspecto, e aí ele fala, já que o orçamento vai ser sigiloso, dá para trabalhar de uma forma mais. Não preciso de eu me debruçar tanto e fazer um negócio muito aprofundado. Esse é um risco. O outro problema é que reduz a possibilidade de impugnação. Impugnação nesse aspecto, né, específico, que é a questão do preço. Porque todas as outras regras constarão do edital e dos seus anexos. Então é só a questão do preço mesmo que pode gerar algum problema e lá na frente, se for constado que a orçamentação foi mal feita e tudo, e aí muitas vezes o interessado pode procurar logo a via judicial. Isso gera um problema muito maior para a administração. Ou a via controladora também, pode procurar o TCU. E aí é pior, porque se um interessado impugna o edital e demonstra cabalmente pode ter algum problema, porque o orçamento não foi bem feito, a administração pode revogar, né, suspender a licitação e corrigir isso aí a tempo sem maiores transtornos. Se vai para a via judicial e tudo, aí leva mais tempo, é problemático, né? A gente sabe como é que são as coisas. O terceiro ponto é reduz o controle pelos licitantes de sociedade. Me parece que esse aspecto aqui é muito parecido com o segundo. Eu estou trazendo essas 4 desvantagens aqui baseado no estudo que eu realizei. Eu quis trazer uma coisa bem rica para vocês. Mas está muito atrelado ao número 2, não é verdade? Porque você tem uma informação que passou a ser sigilosa
e que, como não está disponível no edital, isso reduz a possibilidade de controle pelos licitantes e pela sociedade. E aqui nós estamos falando de sociedade por causa do controle social, que é um aspecto muito importante, muito relevante, e eu sempre milito a favor de que a sociedade possa verificar, acompanhar e poder reclamar de alguma coisa. Afinal de contas, nós estamos fazendo gestão do dinheiro que é público, que é da coletividade. O item 4 já fala da possibilidade de venda de informação privilegiada. Isso aqui é um aspecto que tem que tomar muito cuidado, porque se você vai trabalhar com orçamento sigiloso, você tem que se cercar de cuidados extras para que a informação do orçamento, que está como sigiloso, não vaze. Então, existe um problema tecnológico. Um hacker pode invadir máquinas, redes de computador e obter essa informação, e ela, às vezes, pode ser utilizada por algum licitante mal intencionado como um aspecto de vantajoso assim durante o certame, como também pode ser vendido por alguém de dentro do órgão que está precisando de um dinheirinho, está precisando de alguma coisa, ele vai lá e vende a informação privilegiada. É corrupção. E então tem que tomar muito cuidado com essa questão aí. Vamos para as vantagens. Está aqui as 4 vantagens do orçamento sigiloso. A primeira vantagem tende a ampliar a competitividade. Ótimo, excelente. O princípio da competitividade está lá no artigo 5º. A gente sabe disso, né? Quem me acompanha sabe disso. O princípio da competitividade está presente aí. Segundo, tende a reduzir o valor das propostas. Óbvio, as pessoas não têm uma baliza, um parâmetro de preço que a administração está utilizando para indicar o preço que ela está disposta a pagar, com base na pesquisa na construção desse parâmetro. Então, as empresas vão ter que trabalhar com informações que elas têm no próprio mercado, que elas atuam. E aí tende a reduzir o valor das propostas, que é uma questão de assimetria de informação. Eu vou falar o que é isso daqui a pouco. O que mais? Tende a gerar propostas finais mais próximas à realidade de mercado. Sim, é isso mesmo. Então, o que acontece é que quando você tem um preço de referência, as empresas tendem a bater naquele limite. Ou vai botar um pouquinho acima para ter uma gordurinha, aí vai baixando o preço nos lances e fica não muito abaixo, né? Ou então já começa um pouco abaixo e não dá muito lance também. Então fica orbitando em torno daquele preço que a administração orçou. Se você faz o orçamento sigiloso, as empresas, se elas tiverem informações diferenciadas de mercado, que é o que normalmente acontece, porque elas estão atuando no mercado todo dia. Eu, quanto gestor público, eu não acompanho aquele mercado o dia inteiro que nem elas, então é comum elas terem mais informação, é normal, é o que se espera. Então, se elas não têm isso, e se elas tiverem mais informações do que eu consegui captar na minha pesquisa, elas vão ter preços mais baixos. E aí vai ser mais vantajoso para a administração. Eu vou estar alcançando um dos objetivos que está lá no artigo 11 da Lei 14.133 de 2021. Em quarto lugar, nós temos a ausência de preços de referência dificulta a formação de cartéis e prática de conluio. Óbvio, se você não tem o preço de referência, aí fica mais difícil, né, das empresas negociarem uma gordurinha e tal. Olha, deixa eu ganhar aqui que eu te passo uma parte e tal. Ele não sabe quanto que ele vai ter que baixar. Fica mais difícil de você fazer um acordo nesse sentido. Mas será que é isso mesmo? Vamos explorar isso um pouquinho mais profundamente, tá? Bom, agora vem a parte que eu gosto de trazer para vocês, porque, afinal de contas, o nome do nosso canal é Licitação e Gestão, e eu gosto de trazer informações de economia, de administração, de gestão, para poder complementar o que vocês estão aqui aprendendo, e vocês têm uma informação adicional e mais rica para o seu trabalho no seu dia a dia. Essa é a minha preocupação. Então, o que é assimetria de informação? Bom, o que é simetria, né? Simetria é quando a gente se olha no espelho. É uma coisa simétrica, não é verdade? Você está se olhando no espelho.
Então, a simetria é uma coisa oposta a isso. Então, no caso aqui, é de informação. Então, é quando uma pessoa tem mais informação do que a outra. Isso acontece muito no nosso dia a dia. E na economia, muitas empresas se utilizam dessa vantagem para poder lucrar em cima do consumidor final. No caso aqui, a administração. Então, a administração ela não tem a informação toda do fornecedor que está todo naquele mercado. Por quê? Porque ele trabalha naquilo lá o dia inteiro, ele respira, ele mastiga, ele ouve, ele só trabalha nisso o dia inteiro. Então ele vai ter mais informação do que a gente, é normal. Aí a pergunta é: a gente vai, a gente, se a gente usa esse orçamento sigiloso para reduzir a simetria de informação, mas professor, como que ele vai reduzir a simetria de informação? Da seguinte forma, do jeito como foi explicado aqui. Já que eu estou numa situação de desvantagem, eu vou fazer minha pesquisa, eu vou ter um preço de parâmetro, mas se o mercado, se eu não conseguir captar o preço de uma forma correta na minha pesquisa, na hora da licitação, tendo orçamento sigiloso, o mercado vai ser forçado a trabalhar com o parâmetro de mercado dele específico. E aí ele tende a ficar mais próximo da realidade. E aí eu tenho ganho. Essa é a grande vantagem do orçamento sigiloso. Aí eu reduzo esse problema de assimetria de informação. Mas será que em todos os casos isso funciona? Vamos lá. E aí a gente vai ter que falar sobre estruturas de mercado, continuando aqui a enriquecer o nosso bate-papo. Bom, existem algumas estruturas de mercado, tá? Isso aqui eu trouxe da economia, para vocês entenderem um pouco melhor. A primeira estrutura de mercado que eu tenho para apresentar para vocês é a concorrência perfeita. A concorrência perfeita é uma coisa mais comum. Por exemplo, material de papelaria. Você vai comprar papel, por exemplo. Você tem vários consumidores e vários vendedores. E aí você tende a conseguir um equilíbrio de oferta e demanda baseado nessa competição, nesse mercado que é mais amplo e que aceita muitos vendedores e muitos compradores. Aí você tem um equilíbrio. Nesse caso, você consegue, através do orçamento sigiloso, chegar realmente mais próximo da realidade, você consegue trabalhar dessa forma. Agora, se você tiver o cuidado de fazer uma estimativa de preço muito bem feita, muito possivelmente, mesmo que seu preço seja sigiloso, a tendência é de que durante a licitação as empresas não fiquem, não ofertem preços muito distantes desse parâmetro que você chegou, nesse resultado que você chegou de parâmetro de preço. Então é um mercado que ele é mais, digamos, transparente, tá? É mais fácil de você trabalhar. Depois vem o monopólio. Nesse caso, o monopólio, você não vai adotar licitação, você vai adotar a inexigibilidade de licitação, porque é exatamente para questões para quando você tiver mercados onde há um fornecedor exclusivo, é só ele que fornece. Então, nesse caso, você não vai utilizar o orçamento sigiloso, porque o preço é dele mesmo. Não faz nem sentido. Né? E você não vai fazer licitação. Por que você não vai fazer licitação? Porque no monopólio, você já sabe quem é que vai ganhar, você já sabe o preço que ele vai ofertar, e para que você vai parar, vai movimentar toda uma máquina pública para fazer um processo licitatório que é custoso? Nós temos estimativas aí na ordem de R$ 16.000 aí pelo Instituto Negócios Públicos, se eu não me engano, é um estudo de 2018. Então, não faz sentido você fazer isso. Então, aqui é um caso de inexigibilidade. Partimos para o oligopólio. Aqui nós temos poucos vendedores e muitos compradores. É uma estrutura muito parecida com o do monopólio, mas aqui você ainda tem mais de um vendedor, você não tem só um. Nesse caso, não me parece que o adequado para você poder forçar a baixa de preço desses vendedores é você utilizar o orçamento sigiloso.
pela minha experiência, eu dou uma sugestão diferenciada para vocês, que seria a adoção do sistema de registro de preço, que, sob a nova lei, ele é tratado como um instrumento auxiliar. Tá lá, está cabalmente escrito, é um dos instrumentos auxiliares. E não está regulamentado ainda, infelizmente. Mas ainda sob a legislação antiga, ainda dá tempo de fazer alguma coisa, talvez, se vocês se esforçarem. Então, para mercados onde você conseguir identificar que existe um oligopólio, é possível você, fazendo uma compra compartilhada, forçar que eles cheguem no seu preço que você quer. E eu vou trazer um exemplo bem rico aqui para vocês. Eu estive à frente de um projeto aí de compras compartilhadas dentro do meu órgão onde eu trabalho, e lá nós fizemos uma licitação de telefonia móvel. E a gente, se eu não me falha a memória, nós trabalhamos com 39 órgãos. Fizemos uma compra compartilhada grande. E, claro, eles tudo na condição de participante, eles entraram antes da licitação, óbvio, a gente priorizou o planejamento. E aí, nesse caso, a gente, telefonia móvel são poucas empresas. Na época, a gente pegou 3 propostas de empresas e, para quem não sabe, né, é utilizada uma planilha com vários itens, planilha. E a gente pegou essas 3 propostas, botamos numa planilha do Excel, lá os valores de cada item, de cada proposta, e pegamos o menor valor de cada item. Então, por exemplo, digamos, Oi botou o menor preço nesse item 1 aqui, beleza, então é esse preço que a gente vai usar como referência. No item 2, o menor preço foi o da Claro, beleza, a gente colocou lá. E assim foi em diante, tá, gente? Quando foi lá na frente, então esse aqui foi um dos parâmetros. Aí a gente pensou em fazer o seguinte, fazer uma composição de preço, né? A gente pegou o nosso contrato anterior, que não servia tanto de parâmetro, porque a gente estava botando cláusulas nesse futuro contrato, adicionais que iam incrementar bastante o custo para a empresa que vencesse o certame. Então a gente pegou o contrato antigo e mesmo assim a gente resolveu estudar e atualizar ele pelo IST, que é um índice de telefonia que é atualizado pela Anatel. Isso é um índice setorial, é um índice de preço setorial, que é o adequado aqui no caso, obviamente. Para quem não sabe o que é índice de preço, procura aí no meu vídeo anterior, que eu trato disso. É bem interessante. Então, a gente utilizou o IST, a gente atualizou o preço, e mesmo assim ainda ficou muito abaixo daquela planilha que a gente montou com os menores preços de cada item das propostas. E aí a gente resolveu juntar esses dois preços, preço final, óbvio, e fizemos uma média. E ficou muito abaixo do que essas empresas estavam ofertando inicialmente nas propostas lá na composição de custos. E deixando claro, né, a gente aqui utilizou pesquisa junto a fornecedores, que é um dos últimos lá critérios a serem utilizados na pesquisa de preço, porque o contrato era muito peculiar, ele tinha cláusulas muito específicas, não dava realmente para você é, pesquisar em contratos de outros entes públicos, era muito complicado. Nós tínhamos algumas especificidades que não ajudariam na composição de custo. Bom, fato é que a empresa veio, só veio uma empresa das 3 para participar do certame. Essa empresa veio com preço igual o da proposta que ela apresentou na fase de pesquisa de preço, e mesmo assim a gente forçou ela a chegar no nosso preço de referência. Ele não estava sigiloso, tá? Deixar claro logo para vocês. E ela chegou no preço, sem criar muito problema e muito obstáculo. Por quê? Porque ela tinha a possibilidade de firmar 39 contratos logo de cara. Isso para ela era muito vantajoso. Por isso que é importante você fazer compra compartilhada, porque você força a empresa a baixar o preço, num caso desse, por exemplo, de oligopólio. Então, é muito importante você ter esse cuidado e saber utilizar as ferramentas que estão à sua disposição para você conseguir chegar ao melhor resultado para a administração pública. Vamos para a próxima estrutura de mercado.
É o monopsônio. Aqui no caso nós temos vários vendedores e apenas um comprador. Aqui no caso é o contrário do monopólio. Então você tem um único comprador. Oligopsônio. Aí você tem aqui é, o contrário do oligopólio. E aí você tem vários vendedores e poucos compradores. E, enfim, nós temos aqui uma concorrência monopolística. Ele simula mais ou menos um monopólio, tá, gente? Ele é disfarçado de concorrência, mas ele, no frigir dos ovos, ele simula bem o que é um monopólio. E aí eu botei aqui o Google, nada contra, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu uso muito o serviço do Google, também não ganho nada para falar sobre essas empresas aqui, eu só estou usando como exemplo para poder ilustrar aqui e vocês entenderem melhor, facilitar a compreensão. Porque eu vi um artigo há pouco tempo mostrando que o Google, ele parece que detém em torno de 92% do mercado de publicidade online. Então, e aí tem sofrido várias ações aí, muitas da União Europeia. E aí tem corrido na justiça norte-americana, tá? Então, esse aqui é um exemplo. Então, ele acaba, na verdade, meio que monopolizando o mercado específico. Aí nós chegamos à nossa conclusão, né? E aí, quando que eu vou usar o orçamento sigiloso? Depende, gente. Cada caso é um caso. Vocês têm que estudar e ver se realmente vale a pena, né? E trabalhar com gestão de risco, óbvio, porque você não sabe, você tem que fazer um esforço, uma análise sobre vários aspectos que vão permear a tua licitação para poder tomar uma decisão. Então, você que tem que pensar nisso. Assim, à medida que você vai trabalhando com esse ferramental, você vai amadurecendo. Essa que é a verdade. E aí você vai se cercando de cuidados e vai entendendo melhor quando é que essa ferramenta pode te auxiliar. Porque, assim, vamos combinar. É a forma mais rudimentar de aprender. É testando, né? A gente, quando aprende a andar, como é que a gente aprende? A gente cai. Levanta, anda mais um pouco, daqui a pouco cai. E a gente vai aprendendo o jeito de firmar o pé, o jeito de andar e tal. Essa é a forma mais rudimentar de aprender, é testando. Tá, gente? Bom, esse era o recado que eu tinha para dar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu trouxe bastante informação aqui, eu acho que foi rico. Pelo amor de Deus, deixa comentário aqui, é, dê sugestão do que vocês querem saber, o que vocês gostaram desse vídeo, o que vocês não gostaram, para a gente poder melhorar, entregar um serviço de qualidade cada vez melhor para vocês, tá bom? Aqui, a minha razão de estar aqui são vocês que assistem o meu canal, tá bom? Então é isso. Olha, sucesso para todos, um forte abraço, fiquem todos com Deus e não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e dê o like aí para nos ajudar para a gente poder prosseguir, tá bom? Forte abraço, até mais.